Opa, estão gravando, é isso? Não é para gravar. Iniciamos a gravação. Tá, então a gente tem que permitir, né? Eu acho que só, Naya, se a Silvia não vê problema em gravar, porque algumas pessoas não vão conseguir participar e pediram para assistir depois. Isso. Ótimo. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, não tem problema não. Tá bom. Então, como eu estava dizendo, esse grupo se origina do Comitê em Defesa da Democracia e Estado Democrático de Direito. É um grupo que nós nomeamos de Lula e a Democracia. Tá? Aqui organizamos essa roda de conversa de forma cooperativa, cada um fez um pouquinho. E o nosso interesse maior, Silvia, são ações concretas. O que a gente pode aprender com a experiência de Saint-Denis, né? Porque a Saint-Denis chegou a um percentual de votação bem expressivo, mais de 60% em Mélenchon. Então, nós queremos aprender um pouquinho com a experiência de vocês, nós agora enfrentando uma eleição em outubro. Quem mais quiser falar aí, antes colocar também os motivos pelos quais nós formamos esse grupo. A Jaqueline chegou. Bem-vinda, Jaqueline, Ricardo, os Grazi também. Naya, eu acho que é importante colocar também que é uma atividade, né, que a gente está constituindo um comitê, a pré-candidatura, né, do Lula está criando no Brasil inteiro comitês, né, que estão sendo chamados de luta, e depois, quando começar o processo eleitoral, serão chamados de comitês de Lula. Então, esse aqui também está constituindo o Comitê Lula e Democracia, que boa parte são pessoas que já participam do Comitê em Defesa da Democracia. Então, também gostaria primeiro de agradecer a Silvia, né, desejar boas-vindas para ela no debate. Obrigada. E também agradecer a participação de todos e todas. Obrigada. Não, então, vou começar aqui, assim, né, a gente depois aborda essa questão da esquerda, né, mas já vamos, então, começar do começo, assim, da questão do como que a gente construiu primeiro a França insubmissa e depois a União Popular, né, que foram as grandes, a organização que levou Mélenchon nessa situação atual, né? O que significa? Primeiro, então, já que vocês estão nessa constituição de comitês, o que é muito legal, eu vou até pôr aqui para vocês verem, chama Action Populaire. A gente tem uma rede social, se conseguir projetar, será que eu consigo fazer aí vocês vão ver o que é. Aqui, Action Populaire, que é o site, é uma rede social que foi criado antes, eu posso partagear, né? Fazer eu compartilhar aqui a tela. É um botãozinho verde aqui embaixo. Eu sei, porque eu não sei se eu posso fazer, como não sou eu a... Eu acredito que pode, porque eu consigo. Você me autorizou? E também não sou de... Conseguiu? Vocês estão vendo? Não? Ainda não. O animador desativo. Tem que fazer. Então, quem é um animador tem que autorizar. Mas, enfim, para dizer que antes mesmo, né, a gente começa em 2017, para falar um pouco da trajetória. O Jean-Luc Mélenchon é uma pessoa que sai do Partido Socialista, né, porque o Partido Socialista, isso nos anos 2005, o Partido Socialista começa a assumir uma virada muito compatível com o neoliberalismo.
e se torna um partido de governo, inclusive com presença forte em vários lugares, mas renunciando mesmo ao neoliberalismo frequentemente, né? Então, em 2005 tem vai ter um referendo sobre a Constituição Europeia, que é uma Constituição que claramente coloca medidas, né, assume a possibilidade neoliberal e cria-se um movimento contra essa Constituição, tanto na extrema-direita, mas principalmente na esquerda, e se forma uma nova esquerda naquele momento, em 2005, né, uma frente não liberal, antiliberal. E ali o Jean-Luc Mélenchon se destaca, e algumas outras figuras que depois vão formar o que será a França insubmissa. Então, o primeiro passo foi em 2008, a criação da Frente de Esquerda, né, o Front de Gauche, que juntava vários partidos, como o Partido Comunista, o partido do Jean-Luc Mélenchon, que ele formou na época, que era o Partido de Esquerda, e outros. E aí a Frente de Esquerda tem um impacto grande, né, em 2011, e acaba com a eleição do François Hollande, em 2012, a primeira campanha do Mélenchon, ele faz 11%, o François Hollande vai para o segundo turno, e isso se torna uma reserva de voto, e o François Hollande ganha. O mandato do François Hollande é uma decepção enorme, né? O próprio Macron sai do governo do François Hollande, era um ministro. Ele coloca leis trabalhistas de regressão social claras, né? Diversas leis, diversas renúncias na austeridade econômica europeia, etc. Então, isso tudo reforça a necessidade da criação de um polo de esquerda forte. E, em 2017, criada o Jean-Luc Mélenchon rompe com o Frente de Esquerda, que não estava conseguindo avançar muito, porque tinha se tornado um cartel de partidos, né? E cria a chamada França Insubmissa, que foi um movimento, e um programa, que é o programa nosso, que já vinha de 2011, né, que chamava L'Humain d'abord, a Humanidade Primeiro, e depois se torna o L'Avenir en Commun, o Futuro em Comum, que é um programa baseado em 3 pilares, social, então, realmente retomar um Estado social avançado, com diversas medidas sociais, uma base democrática, que é a criação de uma sexta república, passar, então, através de uma Assembleia Constituinte, para uma nova forma republicana bem mais democrática, e ecológico. Então, de certa forma, até medidas que seriam próximas de um Green New Deal, né? Então, de que uma ecologia como motor de investimento econômico e rupturas fortes ecológicas. Depois a gente pode falar do programa. Esse programa é lançado já em 2017 e tem uma metodologia interessante que começa, o movimento ele é todo informatizado, e aí isso pode servir para vocês, já em 2017, que é a criação dos grupos de ação. E os grupos de ações, por exemplo, posso criar um aqui no meu bairro, posso criar um na minha empresa, posso criar um na minha faculdade. Isso tudo a gente coloca na internet, né? Que eu queria mostrar. Mas depois vocês olham, chama Action Populaire, é uma rede social, né? .fr, e nisso, cada grupo de ação, tem na França toda, tem um mapa, você clica em cima, você entra, então, num clique você adere, e num clique você encontra os grupos, que depois passam por WhatsApp, os grupos de encontro, né? E isso criou uma dinâmica muito grande, né? Em termos de militância, de juntar os militantes. Então, já em 2017, a campanha começou com o Partido Socialista lançou um candidato com os verdes, né, que teve 6%, e o Jean-Luc Mélenchon chega a 19%, quase 20%, quase no segundo turno, mas ainda assim em quarto lugar. A direita começa a desagregar, tradicional, o PS começa a seu processo de desaparecimento. O Partido Comunista, na época, estava com o Mélenchon assim, num conflito, por causa, não era mais o Frente de Esquerda, mas tinha acompanhado, né, essa virada, e o Macron surge como uma novidade. E nós temos esse segundo turno, Macron, Le Pen, então a extrema-direita, com a direita macronista, que é um centro-direita, né?
e que vai roubar ideias, inclusive, da extrema-direita, da direita, só não pega mesmo da esquerda social. Isso, para a gente, foi uma grande, né, já um grande índice de um crescimento grande de uma esquerda de transformação social. Não é uma esquerda realmente que, com medidas de transformação sociais muito fortes. Já na campanha de 2017, por exemplo, uma das medidas era que não haveria nenhum salário que pudesse ser 30 vezes superior ao salário mínimo em nenhuma empresa. Então, estabelecer leis assim que criassem formas de igualdade social bem drásticas, né? E aí continuamos, né? Em 2022 ele lança o movimento da União Popular, que é para agregar não só porque em 2017, como a França Insubmissa se torna um partido, elege somente 17 deputados, depois vem outros deputados, são uns 20 deputados hoje, próximo, num total de 500 e tantos, 500 e alguns, o que não é muito. Isso foi considerado, não teve tanto sucesso assim, marcou muito a presença política, são os deputados que são considerados como a verdadeira oposição, mas não se traduziu assim por tanto número de eleitos. E nas eleições intermediárias locais também não, né? Eu tenho um cargo, eu era do Partido Comunista e saí justamente para acompanhar esse processo, que para mim é um processo muito mais interessante em termos de medidas que são, né, os projetos, etc. Realmente o que eu entendo como de mais avançado em medidas sociais. E aí, com isso, em 2022, nós acompanhamos essa mudança, né, que foi a União Popular. Ele criou um parlamento da União Popular, então ele vai agregar pessoas com mandatos eletivos, políticos, o próprio partido, que é a França Insubmissa, mas novas lideranças dos movimentos sociais. Então, temos, assim, por exemplo, do Ataque, que é um grande movimento social, denuncia a questão da concentração de renda, em outros movimentos sociais ecologistas, PEP, que juntam na frente, na União Popular. E com essa, né, continua uma campanha quando falamos do projeto, nós lançamos um livro, esse foi vendido quase 300 mil exemplares já no início da campanha, que é o projeto, né? E vamos marcar um ritmo, acelerar um ritmo intenso de campanha, e conseguimos esse resultado que hoje, né, se diz aqui que a França hoje tem 3 polos políticos: Macron, o centro-direita, né, a extrema-direita e a esquerda, que somos nós. E realmente é uma grande, né, um grande resultado, porque várias questões que a gente colocou em pauta hoje são tratadas, por exemplo, a planificação ecológica, que era um tema que a gente propunha e que hoje é recuperada até pelos outros, a questão do feminismo e do financiamento de medidas para lutar contra a violência contra as mulheres. E uma série de outras questões que são colocadas, a questão, inclusive, na ecologia, de acabar com práticas da pecuária extensiva e do sofrimento animal. Então, tudo isso é trazido para o programa através dos movimentos sociais e que ganham essa riqueza e essa profundidade. Agora, onde nós estamos? Então, na passagem, esse segundo turno lamentável, para nós, o nosso, que a gente fala, nenhum voto para Marine Le Pen, mas a gente não rompe com os abstencionistas, porque os abstencionistas têm um significado político, eles militam com a gente, né, os coletes amarelos, por exemplo, que são abstencionistas, porque eles não votariam para o Macron de forma nenhuma. Nós não queremos romper com essa relação, então, assim, muitos de nós, eu, por exemplo, até pela experiência brasileira, nós vamos votar no Macron para impedir a chegada do Marine Le Pen. Mas não é isso o principal. O principal é já bloquear, evidentemente, mas já sabendo que talvez seja mais difícil, se a gente não constrói uma alternativa, uma hora a Marine Le Pen vai passar.
então, o principal é construir realmente essa possibilidade alternativa. E agora é eleger o máximo possível de deputados. O Jean-Luc Mélenchon ontem foi à televisão, fez uma intervenção que foi muito comentada, que ele diz para a França inteira votar para os parlamentares, os deputados, os candidatos do Polo Popular, que com isso, se nós tivermos a maioria são 280 deputados, nós podemos ser o primeiro-ministro. Né? Então, é uma jogada muito inteligente, que nunca foi visto, assim, de um terceiro candidato se colocar dessa forma, né? Porque eu constato que nós estamos num impasse absoluto com Marine Le Pen e Macron no segundo turno. Então, vamos para essa nova perspectiva. E sobre a questão de Saint-Denis em particular, né, nós temos aqui uma cidade popular, é uma cidade onde, né, perto da França, o desemprego na França, se é a 10%, aqui chega a 20%, a juventude principalmente, mais de 25%, é a cidade, a Seine-Saint-Denis, onde eu sou eleita, é o departamento, né, que é um microestado mais pobre da França continental, realmente é um lugar de imigração importante, não temos estatísticas assim de imigração dessa forma, mas ela é medida de outras formas. Por exemplo, todos os jovens da Seine-Saint-Denis, 70% são filhos de imigrantes, né? Então 3 jovens em cada 4, e outras estatísticas que mostram, né, um departamento muito jovem, a cidade de Saint-Denis também, uma juventude, infância e juventude, tem uma presença muito grande. E nós conseguimos, dessa vez, já era uma tendência, porque o Jean-Luc Mélenchon chegou na frente, 45% em Saint-Denis, nas últimas eleições, em 2017. Então, essa tendência vai se confirmar e se acentuar agora, com 61%, que é um dos melhores resultados da França, do Jean-Luc Mélenchon. Aqui na nossa circunscrição, né, onde o deputado é uma parte de Saint-Denis e 2 outras cidades, nós temos o melhor resultado, mais de 60% de voto para o Jean-Luc Mélenchon. O que contou? Claro que é o perfil, a campanha dele, ele próprio, que ele se coloca como ele pauta coisas que na França nunca são ditas, né? Que a questão, ele luta contra a discriminação da população muçulmana, e ele assume isso claramente. Isso nunca tinha sido assumido dessa forma tão clara por nenhum candidato de esquerda. Ele assume as medidas sociais também, claramente, dos serviços públicos, que o Emmanuel Macron precarizou bastante, principalmente a saúde, apesar da pandemia, né? Fechamento de hospitais, redução do número de médicos, é um drama social. Outros serviços públicos que foram fechados de proximidade, e a periferia paga muito caro esse preço, né? A questão das escolas, por exemplo, hoje nós temos quase um colapso da falta de professores, e, por exemplo, os estudos, né, dos movimentos de pais de alunos mostram que um estudante, um jovem da Seine-Saint-Denis, né, do nosso departamento, perde 1 ano de escolaridade, de ausência de professores durante toda a escolaridade, né, que é do maternal até entrar, até o fim do chamado lycée, né, do 2º grau. E isso é enorme, nos outros lugares não é assim. Então, tem uma diferença territorial nos serviços públicos muito, muito acentuada. E todos os relatórios demonstram isso, inclusive relatórios de deputados do Macron, né? E não foi feita nenhuma medida real, medidas muito pequenas, assim, sem nenhum impacto, para melhorar a situação da periferia. Então, isso vai contar muito para o voto, né, um voto de classe e um voto dos muçulmanos, que nas duas coisas juntas, e, obviamente, também a nossa campanha de campo, assim, de proximidade contou também, né, que nós fomos os únicos presentes, com uma campanha alegre, porta a porta, desde o início, fomos em todas as moradias sociais, fomos em todo o mercado desde o início, com material de campanha de qualidade, que tudo também é feito, encomendado através da internet.
A gente vai lá e busca os cartazes, a colagem de cartazes, meu marido até que fez, organizou essa colagem. Isso contou, né, bastante para esse resultado, mas então foi essa ligação dessas duas coisas, e já num lugar, uma tradição de esquerda, né? Então aqui faz parte do que era antes, e aí vou terminar essa primeira parte com isso, depois a gente entra mais na discussão, do que nós chamávamos a periferia vermelha. Até os anos 70, né, e isso começa a desaparecer nos anos 80, existia o que nós chamamos de uma cintura vermelha na periferia de Paris, que era toda administrada por prefeituras comunistas, né? E tinha um voto bem marcado nisso. E com o tempo isso desaparece, né? Continuam alguns bastões, alguns lugares das prefeituras do PCF, mas uma redução drástica. E o que eu vejo, que nós vemos agora, é a volta desse voto da periferia vermelha. E quando a gente vê, não sei se vocês tiveram ocasião de ver, depois a gente pode mostrar, os mapas, inclusive de Paris, das cidades, a gente vê que todos os bairros populares e as cidades populares votaram no Jean-Luc Mélenchon. Primeiro lugar, em alguns lugares com votações extraordinárias, com mais de 40% ou de 50%. Né? Na Seine-Saint-Denis foi 49%. Eu tenho um discurso que eu coloco, um eleitor em cada 2 votou no Jean-Luc Mélenchon. Então, isso a gente sentia mesmo. Né? É um ambiente está muito forte aqui. Realmente é o nosso porta-voz. Então, essas duas questões, né? Então, uma dinâmica, uma estratégia, eu acho que o que interessa aí, né, para a campanha do Lula, criar essa estratégia que vai chamar uma juventude, ela passa pelas redes sociais, pela internet, né, pela essa capacidade de criar esses grupos de ação, que eram as antigas células do Partido Comunista que tinha em todas as empresas, em todos os lugares. É uma nova forma, né, de certa forma, só que o Partido Comunista não está, né, não estava até agora, na União Popular. Eles tiveram uma outra orientação para assumir, para continuar com a identidade política, senão eles iam desaparecer. E foi um erro absoluto, estratégico, que nos prejudicou, porque os 400 mil votos que faltavam, né, estavam ali nos 800 mil votos do candidato do PCF, que não passou de 2,5%. Além disso, tem os ecologistas, que também erraram, não só guardando o candidato até o fim, como também atacando até o fim o Jean-Luc Mélenchon, era chamado de putinista, essas coisas todas que vocês conhecem, Venezuela, então é democrático, é anti-europeu, é amigo do Putin, umas coisas absurdas, e o PS também, que não chega nem a 2%, a candidata do PS, que é a prefeita de Paris, também nos atacando até o fim, né? E isso fez com que, apesar disso, nós quase chegamos ao segundo turno, mas faltou, nessa hora final, os eleitores seguiram, mas para que mais eleitores pudessem seguir, teria que ter contado, né, com esse apoio final, e não com essa estratégia, inclusive, para que a gente não chegasse no segundo turno de alguns desses grupos políticos. Né? É claro. E outra questão que contou foram as pesquisas, que até o último minuto colocavam o Jean-Luc Mélenchon a 4 pontos abaixo, 5 pontos abaixo da Marine Le Pen. E a gente não chegou a 1 ponto abaixo, somente. Então, as pesquisas, com alguma invisibilização, talvez porque as classes populares elas são menos entrevistadas nas pesquisas, talvez porque o eleitorado esteja concentrado em regiões e as pesquisas pegam, né, um panorama global e não vê essa concentração, né, do eleitorado nos bairros populares. Isso prejudicou também, com certeza, a nossa passagem para o segundo turno. Bom, aí agora podemos continuar a fala com as questões, não é? Vamos lá.
Então, Silvia, teria alguma especificidade esse trabalho de militância de vocês em Saint-Denis que tu apontarias como um dos elementos que fez essa boa votação? Olha, o pessoal aqui sempre fala muito do porta a porta, né? De ir realmente na porta das pessoas, bater, levar o panfleto e conversar. Eles é uma das coisas que a gente vê que dá bastante resultado, para mobilizar, inclusive, os abstencionistas para votar. Eu acho também as portas de escola, eu gosto muito do espaço público, de ir no mercado, de ir em número bom, alegre, fazer uma campanha alegre no Brasil, isso, né? Nossa, até eu acho que é uma coisa que a gente traz mais até do Brasil para cá. Isso contou no local, contou e vir com uma diversidade de população, né? Ter jovens, ter pessoas que vêm da imigração, né? Negros, muçulmanos, estarem nos grupos, então, e nessas, né? Nossos também, com certeza, conta bastante. Mulheres, com certeza. Mas eu acho que mais até que o nosso trabalho militante foi bonito, foi forte, e vai mais para o futuro, o que contou bastante foi a qualidade da campanha nacional. Como é que ela era feita e a qualidade dele como candidato e como que a mensagem ia passando e chegando nas pessoas. Chegava, a gente via as pessoas, eu fiz campanha muito, muito, muito intensa, e eu via as pessoas falarem, elas conheciam, sabiam tudo que ele tinha falado, os discursos que ele estava fazendo, todas essas, né, as falas mais fortes, pontos do programa. Então, ele politizou o debate, né? E a gente próximo para mostrar que estava lá, que tem que chegar, tem que ter uma presença, né, no espaço. Tem militância na rua, a esquerda não ganha, né? E a questão do programa, como é que foi a elaboração do programa? Eu até ganhei de ti o programa, li toda a questão ecológica até então. Acho que foi um trabalho... Como é que se deu a elaboração do programa? O programa tem esse que é o livro, né? Mas tem Isso. Também os livrets, eu vou achar aqui para vocês, que são Livret União Populaire. Nós fizemos a elaboração do programa, uma coisa muito, muito interessante, porque ela deixa eu ver, vamos ver os livrets. Vou ver se eu consigo. A Thaís ali liberou, né, Thaís? Liberou? O Araldo vai te pôr de hostess, eu acho. Deixa eu ver se eu... Não, aqui não dá ainda. Mas, enfim, eu vou ver aqui, achar. Os livrets, então, nós temos, assim, grupos, isso já vem da outra campanha, mas nessa ainda... Peraí, livret... Que são, assim, os programas são feitos, todo o programa, ele é feito... Tá bom. Não está aqui. Espera aí, vou ver se eu consigo. Todo o programa, ele é feito... Isso, agora vai ficar legal, vou mostrar. Todo o programa, depois eu mando isso também, esses endereços para vocês. Bom, ele é feito... Aí, agora vai, tá vendo? Ele é feito com os movimentos sociais. Então, cada tema do programa, nós temos mais de 40 livrets, por exemplo, independência pelo protecionismo ecológico, prazer no numérico, que é o digital, a cultura digital, um bem comum. Aqui, respeitar os animais, e a informação, né, os mídias,
um outro sobre a cidadania na empresa, o outro sobre consumir de outra forma, passar para a francofonia dos povos, e aí tem vários temas, né? Começa com educação, sobre migração, defesa e soberania popular, etc. Então, todos esses livros, né, de campanha, todos esses temas de projeto, eles são feitos por nós. Eu estou em 5 grupos. E temos, assim, e os grupos são pessoas no movimento social, sempre uma dupla que coordena, um homem e uma mulher, sempre com paridade, né? E são essas pessoas que desenvolvem o programa junto com um coletivo de pessoas que se aglomera, que se encontra em grupo de telegrama, que troca, né? Vai trocando informações, relê e tudo. Isso, né? As reivindicações sociais que estão na sociedade vão aparecer nesses projetos, né? Por exemplo, eu participei vamos ver se ele está aqui, do ensino superior e pesquisa. E é feito, então, por colegas que são professores universitários, ligados aos movimentos sindicais e políticos. Um é um pesquisador, a outra é uma colega do departamento de inglês de uma universidade, que são os coordenadores. E nós, o grupo de apoio, e que, por exemplo, está aqui, né, transporte, tem todos os temas, nós temos todos, inclusive o espaço, conquista do espaço, temos temas extremamente ambiciosos, né? Então, isso chega a uma gama muito grande de pessoas e de interesses, né? Que trabalho, né? Pleno emprego, além-mar, a política, agricultura e alimentação. Então, isso é uma outra riqueza enorme do programa, que ele é feito, já vem desde 2011, 2012, né, aqui, escola, educação, também eu estou no grupo de educação, ensino superior, estudar, pesquisar e ensinar em boas condições. E aí você clica aqui, você pode comprar, ou você pode, entendeu? Aqui, e aí você tem todo o conteúdo. Então, sempre um constato, as universidades e a pesquisa estão doentes do neoliberalismo. Nosso projeto, refundar um sistema um serviço público nacional de ensino superior e da pesquisa, as propostas, né? E depois as propostas, colocar em comum a gente pode ter acesso a isso? Conhecimentos. Tudo isso está na internet. Tá. Entendeu? E aí, cada tema tem isso. Cada tema é feito assim. Então, o programa, realmente, isso foi dito, era o melhor programa, o único programa completo, e teve uma outra ponto desse programa que foi interessante. Isso já foi feito em 2017, foi repetido agora, que era o orçamento, a demonstração do orçamento das medidas. E, então, a gente faz uma emissão, um programa durante 4 horas, né? Foi demonstrado como que as medidas iam ser financiadas, né? Claramente. Então, ele era não só as propostas que surgem do movimento social e dos profissionais das áreas, né? Por exemplo, outro programa que eu participo é sobre infância, deve estar aqui, que é um dos últimos, e ele, quem coordena é uma parteira, né? Que aí entra toda essa questão do parto, do nascimento, do acompanhamento materno, depois a questão das creches, da questão também do espaço público das crianças, da questão de ter guarda de criança, ter um serviço né, como dizer, de cuidar de crianças em reuniões públicas para as mães poderem participar, então todas essas medidas. E depois isso tudo é orçamentado e entra como financiar, né? Então isso foi demonstrado como financiar. Aqui, esse aqui, garantir os direitos da infância. É o outro que eu participei, né? E isso foi extremamente interessante. E aí, tudo bem?
Queria fazer uma pergunta sobre isso. Sim. Como Só que um é essa momentinho, informação? Thaís. Mário, desliga o teu áudio, Mário, que está dando interferência aqui, por favor. Comprar preta mesmo. Mário Madureira, desliga o seu áudio, por favor. Ou o administrador, gente. Tá? Bom, daí se eu comprar preta, vai ter tudo preto, né? Não vai ser carnavalesco. É tudo preto. Compra. Tá? Eu acho que o host pode desligar o de todo mundo, senão vai ter essas interferências. Posso? Uhum. Como que essa informação dos programas, que aliás me pareceram os títulos e os assuntos assim de uma forma bem simples e popular de se entender cada tema, né? E isso é bem interessante, que a gente não fique naquele palavreado que só a gente compreende, né? Eu queria entender como esses programas chegaram até a população. E a outra pergunta, que daí já dá para emendar uma na outra, como que nós militantes, como que vocês militantes aí conseguiram chamar os jovens para participar? Porque esse é um grande problema que nós temos aqui. Nossa militância, ela está mais envelhecida, né? E eu queria entender como que vocês conseguiram cooptar esses jovens para participarem dessa campanha tão fortemente, né? Os jovens realmente votaram e votaram para nós, todas as coisas, e os jovens dos bairros populares ainda mais, né? Teve uma votação expressiva da juventude que votou no Jean-Luc Mélenchon. Então, tinha pontos no programa voltados para a juventude. Tem um dos livros é Juventude, sobre a juventude, e com medidas estruturais amplas, né? Então, por exemplo, propor uma bolsa para todos os jovens estudantes acima do nível da pobreza, então 1.000 euros, né, todo mês, para todos os jovens estudantes ou aprendizes, e isso foi uma medida fundamental, e essa medida ia ser financiada a partir de 12 milhões de euros de herança, 12 milhões, o Estado retinha tudo além de 2 milhões. Né? Então, imagina uma medida dessa, financiada, né, que é realmente transformar bastante, e imagina que um programa desse estava às portas do segundo turno. Né? Isso que é importante dizer. Então, assim, por um lado tinha as medidas, por outro lado, outra questão que vai chamar os jovens é a informática, né? Tudo que é digital. Então, aqui, por exemplo, vocês veem o que é Action Populaire, onde qualquer pessoa clica e acha. Né? Então, por exemplo, grupos. Aí você quer ver um grupo, olha a cartografia dos grupos. Grupos da ação, olha a França toda. Tudo isso é grupo, entendeu? Aí você quer chegar aqui no norte, aqui onde nós estamos, Saint-Denis, olha o tanto de grupo de action perto da região de Paris. Né? E aí você clica em um. Isso também vai funcionar, essa dinâmica, né, aberta, totalmente digitalizada, e isso também é uma das questões. E a outra é a proximidade, ir nos jovens, ver os jovens, dar responsabilidades para os jovens desde cedo, né? Então, tem que ter uma forma, uma estratégia e uma forma que chegue aos jovens, né? E ter jovens já que fazem. Então, aqui, por exemplo, são os grupos de ação em Paris, no norte de Paris. Aí você clica aqui, tem um, por exemplo, em République. Aqui, equipe do soutien do 10e arrondissement. Aí você vem aqui. Aí você quer entrar, você aperta aqui, rejoindre. Aí você vai começar a resolver a informação e pode ir nas reuniões. Entendeu? E fizemos, outra coisa que nós fizemos também muito, foram comícios, mini comícios, com pessoas, com duas, ou, por exemplo, aqui vem uma vereadora e uma outra pessoa, né, do movimento, do bairro,
tal. Muitos mini comícios no país todo, durante toda a campanha, sobre os temas do programa. Né? Agora, que quiser achar, por exemplo, o nosso aqui, isso aqui é o meu espaço. Deu tudo isso, funcionou, a Perrot funcionou muito bem. Então, essa relação entre o que é o projeto comum e como é que ele desce nos bairros e nos grupos locais, né? Mas ele é autogestionado? Hã? Ele é autogestionado? Ele tem Não, algum... aqui sim, né? Quando você tem um grupo de ação, você administra. Mas tem ele tem algum a plataforma é centralizada. Sim. O programa é centralizado. Aí, por exemplo, aí no programa, no site do Mélenchon, aqui você tinha as principais medidas, por exemplo, pagar imposto para todas as pessoas que tiveram lucro com a crise sanitária, interdir os agrotóxicos, restabelecer o imposto sobre a fortuna que o Macron suprimiu, planificar a saída do nuclear, o salário mínimo a 1.400 euros, um aumento de 200 euros, um aumento de mais de 15%, passar para a Sexta República. Então, são as medidas. Né? Então, isso a gente também tinha essas medidas no cartaz grande, aí vocês vêm aqui, que é comprar, por exemplo, material, no Action Populaire, aí aqui, vamos encomendar material, por exemplo, de campanha. Material, está aqui. Aí você quer encomendar um cartaz, né? Aí você encomendava os cartazes e ia lá buscar ou recebia na sua casa. Que aí os militantes colavam. E tinha, por exemplo, alguns pontos das medidas fortes, tinha em cartaz, assim, que você colava embaixo, entendeu? Por exemplo, o salário mínimo a 1.500, bloquear outra medida que a gente tinha é a questão de bloquear o preço dos produtos de primeira necessidade. Porque o que acontece hoje na França? Até é sintomático do fato de que a gente tem um Macron que é tão detestado e que foi a grande reivindicação dos coletes amarelos, é que os salários estão arrochados e o custo de vida aumentou muito. Né? Então, os produtos, por exemplo, a moradia subiu, claramente, mas também a gasolina, a comida, a alimentação, tudo isso. E uma das nossas medidas era bloquear os preços dos produtos de primeira necessidade, inclusive da gasolina. Né? E, enfim, e aqui também os primeiros metros cúbicos de água gratuitos. Cantina, porque a escola é pública, mas a cantina é paga na França, por exemplo, né? Então, a cantina bio, a cantina orgânica e gratuita. Então, as medidas tem aqui. Outra medida forte nossa era a aposentadoria aos 60 anos, que hoje está 62, né? A idade mínima para aposentadoria, e o Macron quer passar para 65, a idade mínima. Então, tudo isso a gente tinha nessas formas assim. E aí você buscava, né? O cartaz, buscava tudo. Mas se você quer, por exemplo, aqui é a ficha, vem aqui é cartaz, é material. Eu encomendei o tempo inteiro, assim, tracta, né? Que é o panfleto. E aí, por exemplo, agora só tem esse panfleto, porque acabou a campanha, mas aqui eles já fizeram uma forma que todo mundo, você podia criar o seu próprio panfleto, falando quantas pessoas na sua cidade votaram para o Jean-Luc Mélenchon para colar, entendeu? Aí, olha, é um de agradecimento. E assim vai. Então, essa questão também, essa forma de descer a campanha, eu acho que isso aí deve ser passado para o pessoal do Lula, porque o diretor de campanha, eu sou membro do parlamento da União Popular, então eu tenho acesso ao diretor de campanha, que é um deputado europeu e tal. Ele disse que ele está tendo contato do mundo inteiro para saber como que fizeram a campanha, como é que conseguiu ter esse resultado e tal. E realmente foi muito interessante, assim. E no local, né? Porque eu acho que o Lula pode ter um resultado assim garantidamente muito bom
nós até que temos que pegar bastante coisa aí, mas eu acho que para o futuro, para as formas de fazer na esquerda, aqui são os adesivos, e assim segue. Foi muito, muito interessante. Silvia, o Grazi tem uma pergunta. Vamos lá, Grazi. Boa noite, Silvia. Graci é o meu nome. Graci. Oi. Então, boa noite, Silvia. É muito bom te ouvir. Eu acho que a gente fica bem esperançoso assim, com a possibilidade de conseguir resultados mesmo em condições tão complicadas como a gente sabe que é a política francesa, né? Com o declínio da esquerda francesa nos últimos tempos, né? Da esquerda tradicional. Agora, eu estava pensando, assim, já falando para ti, para o nosso grupo todo, a nossa situação aqui é uma situação, de certa forma, muito delicada no outro sentido. Nós temos menos de 6 meses, nós temos 5 meses e pouco para uma campanha. E a própria cultura, tu conhece, né, Silvia, a cultura brasileira é bem diferente nesse sentido. Então, a grande preocupação que me ocorre é que nós tivemos a triste, péssima experiência na última campanha de sermos levados de roldão pelas novas tecnologias. E claro que com grande apoio externo, com grande orientação externa, a gente sabe que foi assim, né? E que nessa campanha que se aproxima agora, que já existe, mas que de fato legalmente se aproxima, já começa a haver pequenas tentativas de restrição legal, mas que a gente sabe que eles, a extrema-direita, detêm ainda, acho que, o conhecimento e a experiência. E, para nós, eu tenho a impressão que para grande parte de nós, da esquerda, né, do apoio ao Lula, de mais de um partido, se coloca sempre essa questão, mas como é que nós vamos nos organizar num mundo digital que parece, que no Brasil, ser assim fundamentalíssimo? Então, isso é uma questão que eu coloco para ti, para o grupo todo, até para a gente continuar pensando. A outra coisa, isso sim eu gostaria, Silvia, de saber, nós temos aqui, tu sabes, no Brasil a gente tem essa diferença infinita de classes, essa situação terrível de subhumanidade em muitos setores, em muitos locais, em muitas comunidades, onde é muito difícil chegar. Então, essa campanha corpo a corpo, essa campanha face a face, é muito complicado para se conseguir chegar, né? Até porque, por exemplo, em Porto Alegre nós estamos vendo no momento agora concreto uma briga de facções de crime organizado, onde até as próprias pessoas que moram, grande parte de trabalhadores regulares, pessoas comuns, não podem fazer muitas coisas, porque são controlados por milícias, não só milícias de um lado, e principalmente gangues organizadas, né? Então, eu vejo assim, e aí eu perguntaria para ti, a única coisa que me ocorre que poderia ser similar na França, aqueles quartiers, aqueles locais que são, onde principalmente são imigrantes que moram, que também, pelo menos num dado momento, também eram um pouco impenetráveis. Isso aí, hoje em dia na França, está mais acessível, há mais possibilidades de chegar lá, de ter diálogos, principalmente com a juventude, mas também com as pessoas de idade um pouco maior, que são principalmente imigrantes, mas que são, acima de tudo, a comparação que se faz conosco é que são pessoas que estão num degrau mais baixo possível da sociedade. Há alguma experiência nesse sentido de como chegar lá? Não, nós chegamos, a nossa campanha inteira, inclusive, quando eu falo da moradia social, são os bairros onde moram os imigrantes. A gente ia, o porta a porta era nos bairros de imigrantes. Nós estamos o tempo inteiro com, assim, eu vinha
da minha campanha das departamentais, que foi em janeiro, em março a junho de 2021. E a gente tinha estava fresco ainda na nossa experiência, como que a gente mobilizou os bairros populares com uma escala menor e indo nos bairros populares com moradores dos bairros populares. E que eu moro numa cidade popular, mas a gente às vezes até fala, moro em coabitação. Claro que eu frequento as escolas públicas, onde vão todas as crianças, as minhas filhas nasceram na mesma maternidade, nós estamos o tempo inteiro com eles, mas eu não moro numa moradia social, numa residência, num prédio, né, de um prédio privado. Mas eu vou nesses lugares todos, mas muitas vezes a gente vai com moradores, né? Com moradores que estão lá e que abrem as portas e que nos recebem, e com outros militantes, com um perfil de militantes diversificado e com... A gente vai. Eu acho que essa campanha aí no Brasil, bom, tem o campo, tem que ir, não à esquerda, mesmo a gente sendo assim classe média, né, digamos, a gente vai com as pessoas, cria uma forma de solidariedade, identifica as pessoas nos lugares que querem fazer a campanha, que acreditam e junta um grupo e vai porta a porta, vai no espaço público, vai conversar, é um tempo que leva, mas é possível, né? Tendo um material de campanha na mão e vai indo falar com as pessoas. Vai parando no ponto de ônibus, não sei, no Brasil, né? Seria no ponto de ônibus, no metrô, onde estiver, nos ônibus, entrar com as pessoas, não sei, no campo. Aqui, a nossa maior dificuldade foi o interior, as áreas rurais e o campo, onde a Marine Le Pen ganha, né? E a gente vê claramente a França dividida espacialmente. Então, tudo que é cidade popular, bairro popular e periferia é Mélenchon. E até assim, no Paris, as áreas intelectualizadas de gentrificação, mas que eram lugares de intelectuais e cultura e com o povo. Mélenchon, claramente. Onde é mais rico nos meios urbanos é Macron. Então, os bairros ricos de Paris é Macron claramente, as cidades ricas né, dos subúrbios ricos é Macron claramente. E o lado do campo, né, no interior, é Marine Le Pen. Essa divisão ficou muito clara. E nós somos piores no campo, no interior, no que chama assim, periurbano, e claro que também nos bairros ricos, mas a gente nunca vai visar isso, não é? Então, o que nos deixa um pouco frustrados é que tem um povo que vive no campo e que vive longe das grandes cidades, não é bem campo, né? Porque que vive no interior. E esse povo que vive no interior, a gente não conseguiu convencer muito. Né? Esse é o grande desafio. Como a gente conseguiu nos bairros populares, foi um sucesso absoluto. E uma chegada, uma entrada, realmente a gente estava falando para essas pessoas e teve para essas pessoas que somos nós, né? Que nós também vivemos nesses lugares da cidade. Até porque, pela nossa condição social também, que não é grandes coisas, mas não é também dos piores, né? Mas essa coabitação, né? Isso é claro. Eu acho que no Brasil é possível, tem que ir com os jovens, juntar, pegar os panfletos e ir. E aí isso cria amizades, cria relações, né, com as mães de colegas, dos minhas filhas, dos espaços públicos que a gente usa, o posto de saúde, tudo isso tem que retomar, inclusive, né, o serviço público para todos, né? Eu acho que é possível no Brasil chegar. Silvia, nós temos o Mário e o Volney aí, querendo participar com perguntas. Vamos lá. Falo eu ou falo o Volney?
Como é que é? Já estou falando. Boa noite a todos e todas. É bem importante ouvir a Sílvia, que não conhecia pessoalmente. Claro que a gente tem tantas perguntas, né? E eu tenho ainda um problema, eu cheguei atrasado, provavelmente eu posso perguntar agora uma coisa que já foi dita no início, imagino eu. A gente fala de outro jeito, não tem problema. A primeira pergunta seria, o que faltou para o Mélenchon para ele ultrapassar a Le Pen? Não sei se tu trataste disso, mas o que faltou, objetivamente, vocês devem ter boas análises a esse respeito. E a segunda questão seria, em que tu acreditas, tu já estavas agora mais ou menos indicando isso, que a experiência daí nos pode ser útil agora, nesses 5 meses e pouco que temos, como bem ressaltou o Graci. Tem muitas coisas que a gente gostaria de saber, mas há mais pessoas para perguntar, eu faria essas duas questões. O que faltou exatamente? E a terceira, como é que vai ser agora no segundo turno? O que vai fazer o Mélenchon e a turma dele? A turma de vocês. Ótimo. Ótimo, eu falei um pouco, mas aí a gente fala de novo e fala melhor. O que faltou? Duas coisas, né? O que foi dito agora, o interior, né? Ter uma maior penetração no povo do interior e os partidos de esquerda. Principalmente, eu diria, o Partido Comunista, que tem um projeto muito próximo do nosso e que fez uma escolha que foi suicidária, assim, foi muito prejudicial e a própria população hoje acusa. Também os ecologistas, né? O que ficou nos socialistas, lá, o resto do socialista, não sei nem se tinha como e tal, mas faltou essas duas coisas. Isso teria sido. E um outro ponto que nos prejudicou foram as pesquisas. Porque as pesquisas nos colocaram muito longe, e se tivesse colocado mais perto, aí ia ter um movimento maior de votos, né? Que já teve um movimento de voto, teve um chamado voto útil, né? Eu não gosto desse tema, até acho que a utilidade do voto é melhor que o voto útil. Teve no final, né, que não é no caso dos bairros populares, porque nas cidades populares o voto de 60% não é voto útil. Mas em alguns lugares tem voto útil, mas ele teria sido ainda maior, essas pesquisas. Então, são 3 pontos que faltaram. E que poderiam nos ter colocado em primeiro, inclusive, para ganhar. 3 pontos para ganhar. Para chegar no segundo turno, qualquer um dos 3 bastava. Né? Bastava o Partido Comunista bastava a pesquisa ter sido mais perto da real, bastava ter tido mais coisa. Mas para ganhar, eu acho que teria que precisar dos 3. A segunda pergunta, aí no Brasil, eu acho que, assim, eu tenho acompanhado rapidamente, eu vou entrar na campanha do Lula, óbvio, né, aqui no exterior. O que eu acho, assim, a gente tem o candidato, como tem o Mélenchon, que é o candidato, isso aí é fora, assim, candidato acima do nível do bom, no candidato excelente. Agora vai precisar de ter programa e que esse programa chegue, né? E estratégia, dinâmica e tal. Então, isso tem que ser construído. A dinâmica é que esse programa chegue. Eu não vi programa do Lula ainda. Não sei se vocês estão fazendo. Tem que ter programa. Então, mais ele está muito preocupado com aliança, talvez, né? E o contexto brasileiro é diferente, bem diferente, mas ainda assim é importante programa e que o programa chegue na militância, a militância organizada, e juntar assim número, né, de pessoas e ir para a rua e fazer, mas tem que ter o programa, né? Com o que a gente vai ver as pessoas? Não sei, só falar do Lula assim sem nada atrás, não sei, vai perder. Sem brincadeira, vai perder se continuar sem programa. E aí vai ser uma catástrofe. Sobre o Mélenchon agora, e nós, bom, eu disse no início, a gente agora saiu assim, né, muito decepcionado, mas ao mesmo tempo um pouco até eufórico com o que a gente conseguiu fazer sozinho, a gente conseguiu fazer esse resultado sozinho. Mas decepcionado, faltou pouco e tal, mas assim, tentando ficar positivo, não guardar um rancor dessa parte da esquerda que não veio, mas tentando ver se consegue agora construir para eles virem, né? Mas tem que fazer mais do que a esquerda, porque tem eleitor que não é esquerda ou direita, né? Coisa
e continuar. O Mélenchon deu uma entrevista, ele é muito ousado, assim, né? Uma figura, ele é um pensador político, né? Do nosso tempo. E aí ele deu uma entrevista ontem, ele disse que ele chama os franceses para votar nele, para ele ser primeiro-ministro. Então, votar nos candidatos a deputado, porque aqui, como tem um semipresidencialismo, né? Tem um parlamento. Se a maioria ela é da União Popular, né? Do Polo Popular, essa maioria elege o primeiro-ministro, e ele pode ser primeiro-ministro. Então, isso deu um otimismo grande, assim, deu uma energia nova, e principalmente aqui onde eu moro, em Saint-Denis, uma população muito melanchonista, e a impressão que eu tenho que Mélenchon hoje está mais popular do que na véspera do primeiro turno, né? Ele ter conseguido esse quase foi muito, muito forte, assim, como mensagem. E ele está melhor, está mais o que ele tinha assim de rancor, de briga, que era um pouco questionado. Ele tirou isso e ele está agora assim mais velho, né? Mais assim mais conciliador nesse sentido assim, né? No próprio campo, né? Não de fazer concessão, mas assim uma mensagem mais conciliadora. E essas eleições, mesmo que a gente não tenha maioria, se a gente não visar ter a maioria, a gente não vai ter muitos parlamentares para resistir. Então, tem que visar ter essa maioria para ter mais de uma centena de parlamentares. E que aí o projeto agora é né, ampliar o Polo Popular, a União Popular, trazendo outras pessoas que queiram entrar e outros grupos de esquerda que consigam fazer uma aliança, né? E agora eles estão interessados. Se eles não fizerem aliança, eles não vão ter provavelmente nenhum eleito, né? Nenhum parlamentar eleito. Então é essa a perspectiva. Talvez fosse bom o Lula pensar numa ideia de polo popular também, né? Para juntar. Só que ele está indo num outro tipo de aliança, não sei. Eu não sei dizer sobre isso, assim, não sei. Mas qual é a palavra que ele vai dar? É LP ou é Macron? Não, já deu essa palavra. Ele fala, aí é um ponto que muitas pessoas não entendem, assim, que o nosso nenhum voto para Marine Le Pen. É isso que ele diz. Isso. Mas isso aí todo mundo não fala claramente para votar no Macron, para votar, não fala nenhum voto. E aí nós fizemos uma consulta, ele fez pela internet, dos militantes, são 300 mil que estão no, né, que são o primeiro ciclo assim de militantes, que são as pessoas que apoiaram ele desde o início na internet e tal, podem votar, e 210 mil votaram, e as opções eram voto branco ou nulo, voto abstenção, que aqui o voto não é obrigatório, e o terceiro, votar no Macron, para o que nós chamamos de voto de bloqueio. No círculo dos militantes, deu voto branco e nulo primeiro e depois Macron. O que acontece? Tem muito no nosso meio, tem muito abstencionista e muito voto branco e nulo, sim. Muito voto? Branco e nulo. Tem muita gente que não vai votar nem no Macron, nem na Le Pen, nem para barrar. E isso é muito forte aqui. Nós aqui temos mais medo da Le Pen do que vocês aí, pelo que eu estou vendo. Mário, o Volney está aguardando para fazer a pergunta dele. Nós temos muito medo, sim. Só que a gente não quer perder não quer que essa questão nos divida entre os abstencionistas que também odeiam, mas que não conseguem, porque o Macron também foi muito ruim. E o Macron também usou coisas nós vamos ter que vai ter que ter uma oposição a Macron forte. E então a gente vai ter que continuar junto com essas pessoas que não aceitam nem o Macron e também não vão votar de jeito nenhum na Le Pen, que é óbvio, mas também que não vão votar no Macron. E fazer disso, quer dizer, é uma forma também de poder ter um diálogo, né? E convencer esses abstencionistas, como a gente tem convencido, a votar contra a Le Pen. Ela não vai passar, eu acho, mas vai ser por pouco.
Agora, é um fato, né, que tem essa extrema-direita eleitoral hoje. Muito obrigado. Eu vou votar no Macron. Para mim, Claro, nem pensar. E a maior parte das pessoas, mas eu conheço também quem não vai votar, e de jeito nenhum. Porque o Macron, ele está prometendo, o programa dele agora, o Macron de 2022 é pior que o Macron de 2017. Ele quer autonomia das escolas, que é uma coisa horrível. Transformar a parte de salário em bônus, né, dos professores, que é uma coisa também horrível, pelo mérito. Ele quer, talvez as universidades na França são gratuitas hoje, ele quer começar a cobrar mensalidade. Não tinha seleção na universidade, ele criou a seleção na universidade. Ele não tinha aposentadoria aos 65 anos. É péssimo. A gente vai ter que ter uma força muito grande de oposição ao Macron. E isso começa hoje também. Claro que, assim, é bloquear Le Pen, domingo, e segunda, continuar a luta contra o Macron, porque senão vai ser sempre a extrema-direita. Então, a gente não tem mais o mesmo discurso de 2002, né, contra o Chirac, quando o Le Pen chegou a primeira vez. Já não é a mesma coisa, a sociedade não é a mesma, e essa coisa de frente republicana também já não funciona. Volney. Duas perguntas. A primeira é, eu estava olhando algumas pesquisas, né, lá do início de março, quando o Mélenchon começou a crescer nas pesquisas. Aí a minha pergunta, a primeira é, vocês perceberam essa mudança? Teve uma mudança na campanha dele, que foi refletida nesse crescimento das pesquisas. E aí depois tu falou, né, que as pesquisas também não colaboraram muito porque não indicavam, né, que ele chegaria num empate técnico lá no final do primeiro turno com a Le Pen. A segunda questão é esse crescimento da extrema direita, ele ocorre também, né, não só na França, mas como em outros países, muito em função também do crescimento da desigualdade, né? Os partidos sociais-democratas, como o Partido Socialista, aderiu ao neoliberalismo, né? Então jogou uma base social histórica deles para a extrema-direita, né? Então a minha pergunta é, o Mélenchon e o partido de vocês, ele acabou, me parece, que absorvendo parte também do eleitorado do Partido Socialista. E sim, essa é a minha pergunta. Obrigado. Bom, das pesquisas, eu já falei essa questão, ele tem essa subida, ele já apostava nisso, que ia ter uma subida na final, mas que não foi bem repercutida, não sei, pelos métodos das pesquisas que são feitos pela internet, e o nosso eleitorado é muito popular, talvez não seja medido nessa coisa. Eu acho que tem uma outra questão, que é a concentração do eleitorado. E então, que as pesquisas, por exemplo, vão entrevistar uma pessoa de Seine-Saint-Denis, eu não vou entrevistar 5, e vão ser 5 que vão votar uma, entendeu? Acho que isso também foi coisa. Deixou um ângulo cego, né? E a outra questão é sobre o eleitorado do PS votou, sim, um eleitorado dessa questão da social-democracia que desaparece, pelo menos na França. Em outros lugares ela continua, mas não vai durar. Enquanto ela fizer renúncia, vai chegar a extrema-direita subindo. Claro, eu coloquei até num texto, assim, a situação na França está muito ruim, as pessoas estão muito empobrecidas, uma boa parte da população. E o Macron agravou isso. Ele agravou com serviço público deteriorando, serviço público, claramente, escola, hospital,
e outros, né, de proximidade, muito deteriorados, né, inclusive correios, tudo, transporte, mas escola, hospital é muito sensível. E, e o outro ponto que ele também é a questão econômica, salários arrochados e o custo de vida subindo. E a grande questão dos coletes amarelos, quando eles foram para as ruas, era dizer, e até uma frase que eles chegaram, fim do mundo e fim do mês é o mesmo combate. Eles não conseguiam mais a pessoa. E isso é uma realidade, várias famílias que não conseguem viver com salário mais. E não era assim. E não devia ser assim. E claramente a ascensão da extrema-direita vai surgir nessa hora, né? Com uma despolitização, com tudo isso que a gente conhece nas crises das esquerdas, desde, né, desde a queda do muro de Berlim e tal, e também com essa esquerda social-democrata, que na verdade é o que deu o Macron, né? Tem muita gente, inclusive do PS. O PS, o que o eleitorado do PS fez? E aí, para terminar a sua questão, uma parte foi para o Macron, direto, inclusive deputados, tem até um deputado brasileiro que já está lá com o Macron, que era do PS e tal. E deputados e políticos, assim, para ter um lugar e tal. Porque o Macron tinha esse lado do PS, que era muito assim, entusiasmado com a União Europeia, essas coisas assim, que na verdade o Macron, nas medidas assim, ele não vai ter nada contra LGBT, contra ele nessa parte assim dos costumes, né? Ele vai ter um discurso da igualdade da mulher e não vai ter essas coisas horríveis de uma extrema direita, né? A imigração também ele não pega tão forte, embora ele tenha feito uma lei que vai ser uma lei que estigmatiza bastante os muçulmanos, ele não é tão forte essa questão. Então, algumas pessoas do PS foram para o Macron. E outras pessoas do PS foram, claramente, votaram ou como voto útil, ou estão migrando mesmo, vão migrar definitivamente para o polo popular. E o nosso programa é mais ecologista que o partido ecologista. Então, até a questão ecológica, juventude, falaram de juventude, o que juventude quer e que é o que a gente tem no nosso programa. Juventude hoje, os interesses de juventude, alguma medida social para a juventude, claro, mas ecologia e luta contra as discriminações e feminismo. São as bandeiras da juventude, né? Que interessam os jovens. Isso a gente tem claramente no nosso programa. E que outros ficam mais assim hesitantes e tal. E o voto, a luta contra as discriminações, então a defesa e tal dessa questão, ela é muito importante para mobilizar a juventude. E mobilizou. A Tereza tem pergunta, Tereza. Boa noite a todos. Então, estou achando fantástico, assim, muita emoção de estar ouvindo e incrível que, por mais que tenha todas as diferenças, né, de cultura, enfim, de história, tem coisas que estão num planeta, né, e que surgiram aqui. Eu considero que essa questão do programa, né, ela é fundamental e tu falou assim, ter programa e que ele chegue, né? A Naya, esses dias a gente conversava e ela estava falando das ideias força, né? Como é que a gente faz com que tendo o programa que a gente ainda não tem, ainda tem, inclusive ontem teve uma discussão com o PSOL, né? Onde o PSOL colocou os pontos, acho que deve ter sido bem interessante, eu não sei mais detalhes, né? Mas são esses pontos que foi levantado aqui, né? É a questão, aqui no nosso caso, né, a revogação das reformas trabalhistas da Previdência, né, a criação de impostos aos super ricos, desmatamento zero, né, povos indígenas, direitos dos quilombolas, uma reforma tributária que diminua a taxação do consumo de bens, enfim, redução da injustiça social, né? Então, eu acho que é ter isso, né?
e traduzir isso, conseguir fazer com que isso chegue, e a gente realmente está com pouco tempo, né? E incorporar, eu acho que incorporar, valorizar, nós temos, né, nos partidos, não só no PT, mas nos partidos que estão apoiando, nas pessoas, né, que estão apoiando a candidatura Lula, nós temos essas pessoas, nós temos um movimento, né, de mulheres, nós temos um movimento negro, nós temos LGBTI, trazer, né, eu acho que nos falta isso, sabe, de trazer essas pessoas, de convidar, de valorizar esses movimentos sociais, né? E o que o Graci falou também, né? Que essa questão não tem tempo de quem não sabe se apropriar, é muito pouco tempo, mas é trazer também pessoas que têm esse conhecimento, que estão no nosso meio, para que a gente consiga dominar e fazer, inclusive, equipes que se especializem nisso, que ajudem a que a gente tenha mais essa ferramenta esteja mais a serviço, né, desse trabalho. E a última coisa que eu queria colocar também, assim, é reforçar o que tu disseste, né? É o porta em porta. A gente ganhou a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura ficou 16 anos, porque nós fizemos isso, nós deixamos de fazer isso. Nós deixamos de ir, nós deixamos de estar com essa pele, né? Claro, teve a pandemia, né? Mas esse afastamento foi anterior, na minha avaliação, né? Então, eu acho que é buscar, a gente também tem esses contatos, temos companheiros, sim, né, que podem fazer essas pontes aí. Tem alguns candidatos a deputado estadual do PT que estão fazendo isso, estão indo, candidatos, né, mulheres negras estão fazendo isso, né, de uma forma maravilhosa, assim, conseguindo, eu acho que iniciativas muito, que a gente tem que retomar, né, que a gente já fez e acho que tem que fazer isso. E até queria te colocar, eu tenho impressão, eu não tenho exatamente certeza, mas teve bairros que no Chile, né, no segundo turno, o Boric conseguiu chegar em primeiro lugar, apesar de ter ficado em segundo, porque eles fizeram isso, e fizeram aonde o adversário, onde o outro candidato tinha ganhado, e reverteram esses votos, conversando com as pessoas. Não, é ótimo isso. Silvia, eu não sei se vamos ter mais perguntas ou vamos encaminhando para tuas palavras, considerações finais, porque eu estou lembrando que aí na França é 1h da manhã, né? E agradecendo muito a tua disponibilidade em conversar com a gente. Eu acho que podemos, sempre que for necessário, voltar a fazer esse bate-bola, mas não sei se tem mais alguma pergunta ou a gente encaminha para tuas considerações finais. Eu só pediria, se fosse possível, que nas tuas palavras finais, Silvia, nos digas qual é o teu sentimento. A chance da Marine Le Pen ganhar a eleição? Não, então, retomando sobre Tereza aqui, o que ela falou do porta a porta, sim, é muito importante para um resultado local, né? Que alguém colocou aqui, tem que combinar com as redes sociais. Eu concordo que, como é uma eleição nacional, a questão também, como é que a mensagem chega, muito nas redes sociais, criando os grupos, criando né, como é que passa do programa, para chegar nas pessoas, essa que é a questão, né? E nos dois sentidos, né? Porque como que o nosso programa foi feito a partir do povo, ele, né, surgiram as ideias que precisam nesses grupos de trabalho e que faziam os livros temáticos e depois voltavam, né, como projeto, como medida. Isso vai ser importante, claro, mobilizar e mobilizar a rede social, eu acho indispensável. A direita no Brasil faz melhor. Aqui também a direita, a extrema-direita, né, com o Twitter e tal. Mas nós somos melhores na informatização da campanha toda, é a gente. Não tem nem comparação com nenhum outro grupo. E rede social, aí a gente não ganha nem perde.
mas nessa coisa que eu mostrei na estruturação da campanha, já usar o meio eletrônico para estruturar o material do Lula, como é que vai chegar, que por isso é indispensável as criações dos grupos pela internet, e vão pela internet, eu também acho que é importante. E isso vai servir para os outros, né? Mesmo que para o Lula a situação hoje até seja mais confortável, e talvez mesmo fazendo uma campanha tradicional ele ganhe e tal, mas desenvolver tudo isso vai servir para as próximas, né, eleições e barrar essa extrema-direita de vez, né, que vai ser muito importante. Sobre o resultado aqui, eu acho, já falei no início, eu acho que a Marine Le Pen não ganha. Tá? Teve o debate ali, não a ganha. Eu acho que a consciência de uma grande parte dos franceses ainda assim é grande, mas vai ser mais apertado do que das outras vezes. E isso mostra que não dá mais para continuar só no bloqueio e política antissocial, impopular, que na próxima passa. E nós vimos no mundo, né? Eles até citam Bolsonaro, Trump, na Turquia, tem no mundo todo, a extrema-direita chegando por vias democráticas, eleitorais, em todo caso. Democráticos é outra coisa, mas eleitorais, eletivas, né? Enfim, a gente sabe a catástrofe que é. Mas a mobilização vai ser suficiente para que ela não ganhe, mas mais apertado. E o fato de ser mais apertado não é algo assim que, como vai ter que também lutar contra o Macron, de certa forma, também isso revela toda essa impopularidade do Macron também, né? E a responsabilidade dele na questão. As leis dele são o programa dele é muito antissocial, assumidamente. E isso é extremamente grave. Agora, claro que Marine Le Pen nunca foi uma alternativa, eu nem sei o que é o programa dela, nem quero saber, porque essas medidas não existem, extrema-direita não existe programa, não tem como, não entra, né? É fora de cogitação. Então é isso, esperar domingo passar esse pesadelo, essa catástrofe, e continuar, né? Continuar. Se acontecer uma catástrofe, aí, né, catástrofe, que é o que vocês estão vivendo aí no Brasil, né, no caso. Mas eu acho que ela vai ser evitada. Estamos todos torcendo. Inclusive para o Brasil, né? Eu até acho que vai ser... Exatamente. Se ela passa aqui é ruim, vai ser pior para cá é ruim, mas vai ter a luta, então a gente não sabe, né? A sociedade francesa com a luta. Para o Brasil seria bem ruim na perspectiva eleitoral, que foi a aposta, né? Tirar o Bolsonaro por vias eletivas. Foi a aposta que foi feita, né? Enfim, porque se ela passa aqui, vamos ter que tirar. Vamos ter que tirar e não vai ser por vias eletivas, não. Vai ter que tirar. E vai ter que tirar com uma forma de depor o presidente. Aí, com rua, com tudo. Nós não vamos deixar, não. Não vamos mesmo. Mas eu acho que ela não passa. E, além do mais, também nós aí ter bloquear Macron para ele não agir, e ter um outro tipo de programa, se tiver uma outra maioria, mas se não tiver também, conseguir modificar bastante essas linhas, né? Silvia, muito obrigada. Nós contamos contigo para a campanha do Lula. Sei que a Silvia faz parte da coordenação da rede de apoio ao Lula na França. A democracia, muito obrigada, né? E agora é o Lula, obviamente. E estaremos juntos no domingo torcendo. E aqui vamos agradecer a todos que participaram e também o envolvimento da Thaís, da Patrícia, do Volney, da Tereza. Foi realmente... Tereza está falando a importância do Congresso, isso mesmo, Tereza. Eu acho que... A Tereza é do PSOL, eu acho que o PSOL teria um papel importante para trazer essas ideias aí.
essa repolitização. Eu não tenho partido. Eu fui do Partido Comunista e depois fui do PP e atualmente eu não tenho partido. Mas eu gosto muito do PSOL. Meu candidato seria o Boulos para presidente da República, né? Mas é claro que ele nem é candidato e não. É o nosso próximo candidato. Depois do Eu Lula. não tenho dúvida, eu estou fazendo campanha cerrada para o Lula. O pessoal me pergunta se eu voltei para o PT. Eu digo, não voltei, mas eu tenho certeza que o Lula é a única saída. O Boulos será eleito o deputado federal mais votado do Brasil, tomara que seja, depois prefeito de São Paulo, e pode ser uma alternativa futura, né? O Lula acho que não disputa mais. Não, e o Lula e o Boulos também é candidato do Lula. Ele está com quantos anos, o Lula? O Lula, 77. 7 ou 78. Ele vai acabar o mandato com 81. Eu uso o exemplo dele aqui, né? Porque eu falo, Lula ganhou na 4ª vez, né? O Melanchon estava na 3ª. E eu quero porque o Melanchon fala que não vai mais. Eu falo, que idade isso? Está o Melanchon? 70 ou 71. É jovem. O Mitterrand saiu com mais de 80, não foi? Acho que sim. Mas isso não é mais o assunto aqui, de jeito nenhum. Mas né, nem é hora disso. Mas eu falo, não dá para enterrar ainda não. O exemplo é o Lula. Inclusive, o Melanchon me falou do Lula, né? Ele falou que foi aí e que esteve com o Lula na prisão e que o Lula ficou muito feliz de ver. Ele falou, nossa, eu tenho amigos aqui de vida inteira que não vieram me ver, e você veio me ver lá da França. Ele falou, fui parar em Curitiba. Verdade. E falou que tinha vigília na frente, né? Que assim que tinha os militantes, um negócio que trava no coisa do povo na frente, que o Lula falou com ele, mas o que você tem que contar é uma narrativa. Ele também estava com uma questão da justiça, né? Que um processo na justiça que parece bem assim, também bem ideológico, com perseguição, com coisa, obstrução total. E que o Lula, isso ajudou ele a fazer o livro, até para mostrar que ele achava que a justiça e tal, e que aí ele vai ver que não, a justiça também tem uma instrumentalização forte, e ele se inspira do Lula bastante nisso. Né? A luta contra o lawfare. Isso. O uso da lei, dos instrumentos. E ele me falou isso pessoalmente, assim, numa conversa, poucos minutos, assim, conversei com ele nesse dia. Ele falou. Enfim, mas com certeza nós vamos estar aí para ajudar, para fazer essa dinâmica aí, povo brasileiro. A verdade é que aí na França o resultado será sempre muito importante para o mundo inteiro, porque é uma confirmação. A direita, a extrema-direita, já dominou vários países aí em torno da Europa, mas nenhum país central como é a França. Isso terá um peso simbólico enorme. E eu acho que a Le Pen é a grande vitoriosa, por enquanto. Mesmo que o Macron se eleja, ela fica fortíssima. E se o Macron bobear e as esquerdas não se renovarem, ela será a candidata eleita na próxima eleição. Não, a novidade mesmo aí foi a gente. O que está sendo agora falado, a novidade foi a emergência do polo popular e da esquerda, dessa nova esquerda, porque Le Pen e Macron não tem novidade mais. Não, claro. E ela perdeu, ela enfraqueceu no sentido, se ela não passa agora, ela vai estar enfraquecida, tem um pouco de uma outra extrema, a extrema-direita sim, mas não vai ser com ela. E tem outra linha na extrema-direita. Pode ser. Que pode chegar, que apresenta talvez mais risco. Mas a gente está no combate assim, bem posicionado agora. Vamos ver se a gente consegue, né, trazer essa ampliação, né, com o resto da esquerda e além da esquerda, para além da esquerda, para o povo mesmo. Isso. É imperativo. Então tá, Silvia, muito obrigada. Eu estou com pena da Silvia, gente. É mais de 1 hora lá. 1 hora. Madrugada já. Obrigada, então. Obrigada, Náia. Ficamos em contato.
Muito Ficamos obrigado. sim. também. Até Boa mais. noite. Obrigado, tchau, Valeu. boa noite. Silvia. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada a você. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Até mais. Boa noite, pessoal. Boa noite. A noite. luta. Abraços, A queridos. luta. A